Lucas Brasil, ô povo amado, esses meus câmeras, eu volto e eles gritam. A partir do próximo Voltamos Brasil, eu vou deixar para os meninos, cada um faz uma voz mais fininha que a outra. Tirando aqui o Ronei, todos eles fazem a minha voz, eu vou colocar a partir de segunda-feira. Na hora que cada volta eu vou voltar com câmera chamando, viu, gente? Olha só, vou deixar liberado para vocês, porque agora a gente brinca aqui, né? Porque é tudo entre amigos, mas agora tem um assunto sério, tá? Então eu vou liberar para vocês o WhatsApp, o 964450532, porque nós estamos agora com o doutor Lucas Braga, que é advogado, e a gente vai falar direito à herança, né? Todo mundo fica falando, quando acontece, infelizmente, né? Fatalidade vai acontecer com todos nós. Mas aí quando entra a herança, entra praticamente uma guerra. É uma guerra de advogados, é uma guerra questionando quem tem direito, quem não tem direito. Doutor, por favor, uma aula. Boa tarde. Boa Primeiramente, tarde. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer voltar para essa casa. E é um tema polêmico, né? Infelizmente, a lei é muito clara, ela é muito... não teria necessidade de chegar nesse ponto, mas a gente sabe que na prática, por mais que a lei seja cristalina, clara, os conflitos são inevitáveis praticamente. Tudo que tem dinheiro tem confusão. Envolve dinheiro e envolve algumas questões, por exemplo, bens móveis. Pouca gente comenta. Quem tem joia, quem tem dinheiro espécie. Então, a lei é clara, mas na prática tem muitas questões, envolve... É um tema muito complexo. Doutor, então vamos falar. Aproveitar a oportunidade o que são bens móveis, então? Bens móveis, tá? Joias. Tem muita gente que tem joia. Família árabe. A gente fez um inventário recente que ela tinha praticamente uns 300, 500 mil em joias. E aí? Como é dividido? Tivemos que fazer um levantamento do que nós tínhamos, do que tínhamos lá, porque 2 irmãos foram os que contrataram o escritório e um terceiro irmão, uma irmã, ela não concordou. E depois os dois falaram, é porque ela tinha acesso às joias, ela pegou coisa, e tudo que foi inventariado, ela já tinha pego alguma coisa antes. Mas, por exemplo, se as joias são minhas, eu não posso escolher para quem eu quero dar as joias? Pode, só que você pode escolher, como é óbvio, em vida. Né? Tá. Em vida você pode direcionar. Pode direcionar, então. Isso é um tema importante também. As pessoas têm direito a fazer em vida o direcionamento. E eu acho que muitos dos pais, uma vez que percebem que vai ter esse conflito, os filhos não têm essa harmonia, procure um advogado, resolva em vida, deixe testamento, deixa tudo direcionado, facilita muito. Todo testamento é respeitado ou pode ser questionado? Ele pode ser questionado desde que ele não viole a lei. Né? O que é violar a lei? Doar, deixar direcionado. É muito comum, infelizmente no Brasil tem muita coisa de... Eu gosto muito dela, dessa filha linda que eu estou vendo aqui de vermelho, mas eu não gosto daquela de vermelho. Então você direciona para um e ultrapassa o limite permitido em lei. Eu não posso direcionar todos os meus bens, se eu sou pai, para um filho e deixar outro desamparado. Pela lei, quem são os herdeiros legítimos de uma herança? Filhos. Esse é o cônjuge. Cônjuge, tá? Quem é meieiro? Como que ele entra o termo de meieiro e não de herdeiro. Meieiro. E quem pode ser o meieiro? É o casado com a comunhão total de bens? E parcial. E parcial também entra? Separação. Porque parcial é o que foi adquirido na constância do casamento. Sim, mas se tem herança antes, então, da constância, isso aí entra só para os filhos? Só para os filhos, tá? E agora com essa maior flexibilidade, maior facilidade, desde 2015, com o novo código do divórcio, antigamente tinha que ter fundamento para ter um divórcio, tinha a figura da desquitada, o desquite, Era mesmo. Tinha toda uma fundamentação. Hoje não, hoje é uma linha na petição. As partes não têm interesse na manutenção do casamento, da união. Então, é muito fácil. Hoje estou com você, não deu certo, já estou com outra. Então, gera uma... E a união estável? A união estável, vamos lá. Hoje ela tomou uma figura no Brasil. Que a gente sabe que está tendo muitos casos aí de briga por herança. De pessoas famosas. Pessoas famosas, por união estável. A união estável é o seguinte, no silêncio, tá? Moramos juntos e não temos nada de papel. Eu posso pleitear na justiça o reconhecimento da união estável, que é equivalente à comunhão parcial de bens. Tudo adquirido a partir do momento que mora junto. Então, eu consegui comprovar que nós tínhamos uma vida em comum, não era um mero namoro. Tinha, de fato, Construímos família. Construímos família, mas não tínhamos papel nenhum. Perfeito. Eu posso entrar na justiça pedindo reconhecimento da união estável e... no silêncio, como não tem nada acordado, você vai ser reconhecido pelo regime da comunhão parcial de bens.
E se nesse caso você mora com a pessoa, né, tem essa união estável, mas a pessoa ainda não foi divorciada, como você está falando do divórcio? Ela estaria impedida, né? É uma questão que ela teria um vínculo. Aqui não pode a bigamia até. Não. Então é um problema. Mas tem a separação, mas muitas pessoas fazem a separação e fazem a separação de corpos e não fazem o divórcio. Exatamente. Então vai ter que pegar essas datas, são cruciais para confirmar até onde foi a separação de fato, tá? De corpos, que é a separação de fato, e onde entrou o divórcio, tá? Nem sempre, muita gente acaba fazendo isso. Principalmente quando tem negócios envolvidos. Quando tem muitos business, o que acontece? O business que é o ponto X da história. É aí que começa o problema. É o problema que nós queremos entender. É aí que é o problema da história, tá? Por quê? Quando a gente fala em negócios, tem uma série de questões que acompanha. Por exemplo, despesa. A empresa, quem administrou a empresa? Teve administração correta? Teve distribuição de lucros igualitárias? Então, é uma bola de neve que um problema puxa o outro, tem que entender caso a caso. Tá, no caso vem um óbito, né, de um ente querido, vamos falar um patriarcal, de um pai. Pai, perfeito. E aí tem, sei lá, 3 filhos do casamento, tem um filho fora do casamento, tem a esposa, que é a mãe dos primeiros filhos, e tem um amante. Como que fica pela lei essas situações? Excelente pergunta que vai envolver todos os cenários. Sim. Tá? Vamos lá. Vai ter que verificar qual que é o regime de casamento com a atual, porque ela é meeira, e o que foi adquirido com ela. Tá? Então, pega o todo, o que geralmente a gente faz do atual para trás. É mais fácil para a gente conseguir resolver e até passar para os nossos telespectadores. Tá? Então, a esposa, qual que é o regime de casamento com a esposa? Perfeito. E o que eles adquiriram juntos, tá? Para que o regime de casamento vai definir se engloba o todo ou se é só o que foi adquirido na constância do casamento. Se dessa união tiveram filhos, perfeito. Para daí pular para a segunda etapa, que teve filhos anteriores, que daí não comunica com a mãe deles, é apenas uma questão... É só o filho, que né? daí todos vão entrar no pacote de Todo filho herdeiros. tem o mesmo direito, gente, né? Para deixar claro para a lei. Todo filho, antes, fora de casamento, dentro de casamento, não importa. Filho é filho pela lei e todos são herdeiros do mesmo jeito. Todos são herdeiros, mas nem sempre todos têm a mesma porcentagem. Não tem porquê. Não tem, exatamente nesse seu exemplo, por causa da mãe. Por exemplo, esse bem que foi adquirido... Com a mãe, o filho tem a parte da mãe e a parte do pai. Exatamente. Agora, vamos imaginar voltando para a primeira união. Voltou para a primeira união. O que acontece? Ela tem metade. Então, esse filho do primeiro casamento, ele não tem sobre o todo. Ele só tem referente aos 50% do pai. A mãe dele é outra. Então, na hora de dividir... Meu Deus, que confusão. Confunde. Não é? E olha que eu estou tentando ser o mais didático possível. Eu estou entendendo tudo, mas estou falando assim, que confusão que acontece, hein? Todos são legítimos, todos são herdeiros, sua frase corretíssima. Porém, não são todos que têm... A parte da mãe é parte do pai. Não são todos que têm o mesmo direito. Porque é mãe e pai, tem um que é só mãe ou só pai. Tem uma nova família, está casado no papel com a primeira, que teria direito até o dia que teve a separação de corpos. Teve um novo casamento de união estável. Essa pessoa antiga tem direito aos bens, ao crescimento das empresas, ou é a segunda esposa que tem direito ao crescimento das empresas? E aí? Quando é empresa... Até piscou o negócio aqui. Até piscou a energia aí. Quando é empresa, tá? Tem que ver o que ficou acordado, porque tem um outro fator também que é específico de empresa, tá? Que é a questão do contrato social. Não é só uma questão de direito de família, Código Civil. É uma questão de contrato social. Tá? Quem são os cotistas, quem está no quadro, quem é o administrador, se tem figura de outros sócios, empresas maiores que têm capital aberto, se tem a figura do investidor. E quando entra o holding? A holding, o que é a holding familiar? É um tema legal também de falar, porque a holding ela tem sido utilizada, tá? Principalmente com quem tem mais recursos, com quem tem mais patrimônio. Ela é uma PJ. No final do dia, holding é uma pessoa jurídica, uma nova empresa, que você já deixa direcionado e você protege os bens e deixa direcionado, tá? Foi uma das primeiras frases nossas. Se puder, se tiver patrimônio, deixa o mais redondinho possível, seja com holding, seja com doação, seja com testamento, tem várias alternativas. Mas num caso de falência, né, de alguém morrer, no caso da herança, pode mexer na holding?
Como que entra? Pode, Se o porque seu nome não a está na Hold, o fato dela ser uma empresa, você deixa tudo programadinho já. Não, você deixou programado do seu jeito. Tá. Entra outras pessoas questionando. Eu sou herdeiro, nas brigas da herança. E aí? Ah, tá. Aí tem que ver, vai cair naquele lá, quem que é o pai, quem que é a mãe, para ver, porque ele vai entrar como legítimo herdeiro. Tá? Aí a questão é só saber a porcentagem dele. Mas entra, então Mas consegue mexer. entra, tá? Agora, o caso do nosso apresentador, E aí? ex-apresentador, né? Sim. Que apareceu essa figura E agora? Que confusão que tá, hein? Que confusão que dá, porque o patrimônio é muito grande. Quando o patrimônio é muito grande, como que acontece? O que que faz, hein? E o problema Tá é que falando do caso do Augusto quando Liberato. dívida, Infelizmente, gente, a pessoa quando Até morre, fala- que deixa essa situação, parece que só dá confusão de herança. Só dá confusão, porque todo mundo cresce uma expectativa muito grande de mudar a vida, tá? E cada porcentagem ali é extremamente significativa por causa do montante, né? Então, é claro que o assunto ali é dinheiro, tá? Geralmente, situações como essa, tá? É importante ter uma boa assessoria jurídica para fazer o famoso acordo. Pois é, tem que ter acordo, porque você pode requerer, estamos falando desse caso mesmo aí, Tá. requerer, por exemplo, união estável, namorei muito tempo a pessoa quer reconhecer a união estável, se já tinha outra pessoa que também estava requerendo união estável. Quem de fato tem direito, que prova pela lei que é união estável? Tá. O conceito de união estável é um conceito subjetivo. Antigamente tinha aquela questão, tem uma roupinha na casa, a história da escova de dente, tudo isso aí é tudo totalmente ultrapassado. O que tem que saber é onde Hoje. de fato a pessoa Mora. União estável é morar juntos. A gente namora, a gente fica mais de 3 dias por semana. Poxa, não é vínculo empregatício, não é diarista, que mais de 3 vezes vai dar vínculo. Já viemos em outra oportunidade de falar sobre isso. Estou fazendo só essa metáfora que não é o caso, tá? Porque estava complicando a vida até nos namoros, né? O que que é? Estava complicando a vida até dos namorados, né? Deixava a escova de dente e falava... Nós chegamos a fazer contrato de namoro no escritório Tá lá. de um empresário que já teve uma situação complicada. Assim, eu fiquei sabendo, doutor, dei um Google lá que existe contrato de namoro, existe isso. E pra gente ligar pra menina, e falou assim, só não queria falar com ela, senão vai desgastar. Eu falei, tem grande chance dela ela já correr. Imagina se eu tô conhecendo uma pessoa, de repente liga o advogado dela, fazer um contrato de namoro. Eu já fujo, né? Mas é uma proteção para quem tem, de fato, muitos bens. E fica preocupado da pessoa no futuro pleitear uma união. E como que funciona hoje para dar entrada? Quem é o inventariante? Quem cuida na hora de tocar o processo da herança? Então, vai seguir essa sequência entre esposa e herdeiros, tá? A sequência sempre é essa. E se entra a guerra? Aí aí que o juiz tem que definir É o juiz que define? É o juiz que define. Sim. E mostrando quem que está apto. Quando tem empresa, é geralmente alguém que tenha contato com a empresa. Porque pegar uma empresa, como é que entra numa empresa da noite é terrível. Mas a empresa, doutor, a empresa não para. No caso que venha acontecer isso, por exemplo, já Hold, fica tudo tocando. Porque, por isso que muitas dinheiro de herança, todo mundo perde tudo. Porque não sabe administrar os bens, né? E quando pega algum escritório com mais experiência um pouco, fala, gente, senta, faz o acordo rápido, porque se deixar... Sim. E tem muita gente, muitos advogados mais antigos, até advocacia bem antigo, que gosta do conflito, gosta do peticionamento, aquela coisa. Chega uma hora que fala, gente, basicamente tudo perdeu valor. Vai atrapalhar todo mundo. Vai atrapalhar todo mundo. Mas com o Hold, a empresa... Hold é uma excelente alternativa, tá? Essa questão de doação com reserva de usufruto também tem sido muito praticada. Tá. Você pode doar? Sim. Você pode doar seu patrimônio? Qual o percentual que você pode doar dos seus bens? Não pode ultrapassar, é uma pergunta que não é... 25%, né? Porém, não é só cravado a isso, porque não pode ultrapassar. Tem a questão da metade, dependendo se tem filho ou não. Se você tem filho, você tem 50% que é dos filhos e 50% eu posso doar para quem quiser? Porque a lei fala o seguinte, você pode doar o que é seu. Temos o nosso, tem 50% que é meu, eu não posso doar mais que 50%. Mesmo você tendo trabalhado e 100% ser meu, não é meu, não quando é tem seu. filho. Então, uma vez que você tem filho... Já não é seu, então é não 50%. É seu. E dos meus 50%, se eu quero doar para uma amiga, se eu quero doar para um amigo, eu posso ou não? Desde que não prejudique, nesse exemplo tem que ver se tem um filho ou não. Um filho? 2 filhos. 2 filhos, então tem que separar a parte dos 2 filhos. Mas aí eu separo 50% dos filhos e os outros 50%... Tá, aí você pode, que vai dar 25 total, né?
Você pode doar, que eu já vi que a gente pode antecipar a herança. Quando entra nessa confusão da herança, você pode antecipar bens para os filhos? Pode, tá? Desde que respeite essa regra. Essa Desde que regra depois da porcentagem, que ninguém fique desamparado no futuro. Tá? Mas tem pais que a gente vê que doa para um e para outro não. Que E aí? doa para um, aconteceu na minha própria família. E aí? Meu avô deixou muito a mais para minha tia. E aí, como fica isso? Você pode entrar Pode se recorrendo? questionar, não foi interesse do meu pai à época, respeitou a vontade do meu avô e está tudo certo. E quando algum neto quer questionar? Ele não é legítimo. Eu não posso questionar porque é um direito do meu pai. Meu pai tinha que pleitear essa ação. E se você é herdeiro dele, se ele vem à só falência, você não pode? Meu pai veio a falecer, mas hoje meu pai... Aconteceu exatamente esse exemplo. Meu pai veio a falecer em 2021, mas já tinha sido consumada aquela situação, não é pode, interesse né? nem meu, nem dos meus irmãos, não. E o que é preciso para dar entrada na herança, nesse processo todo? Tá. Desde 2015, com o novo Código de Processo Civil, está podendo ser feito através de cartório, que foi uma benção, desafogou muito o Poder Judiciário e o processo tornou muito mais célere, muito mais rápido, resolve. Mas ele tem alguns requisitos. Primeiro, que é óbvio, não pode ter conflito, tem que ser consensual. Meu Deus, não ter conflito é complicado. A gente sempre sabe que tem conflito, mas são questões menores, assim, como eu Mas comecei e aí, por falando. exemplo, se 75% está favorável a uma decisão, 25% não está, esse 75% não pode... Ou tem que ser o 100% de acordo com tudo? No cartório, se na falta de uma assinatura, não homologa. Por isso que essas heranças ficam anos e anos e anos, né? O que acontece que a gente faz muito conseguimos resolver uma parte, já resolve, que é o inventário, e depois uma segunda parte chama sobrepartilha. Deixamos tal bem, tal situação para outra, você deixa para um segundo momento. Mas é possível fazer inventário e sobrepartilha. Quanto tempo mais ou menos leva para resolver uma partilha de bens? Nós temos... Amigável e sem ser amigável. Tá. Amigável, que é vamos colocar essa condição perfeita, dos filhos serem maiores, que é outro requisito também para ser em cartório, né? Os filhos têm que ser maiores, não pode levar o bebezinho lá e... Não, tem que levar um adulto. A mãe não pode falar pela criança? Não. Se tiver filho menor, eu quero dar um joia pro cartorário, não pode. Tem que esperar esse filho, então... Tem que ser adultos, tem que ser. Os herdeiros têm que ser maiores. Mas vamos lá. Um mês, de 1 a 2 meses. Está sendo super rápido. Mas quando tem filho menor, a situação... Aí tem que ir para o judicial, aí depende... De cada juiz. Cada juiz e se vai ter ou não conflito. E se tiver conflito? Se tiver conflito, nossa, tem casos... Eu vi um caso agora que teve 30 anos. Eu não tenho 30 anos de advocacia, mas... Eu vi um caso agora mas de uma tem, amiga viu? minha. Tem os casos lá que são... E o máximo nosso lá tem um de 9 anos. A gente deu E entrada quem em 2000. custeia tudo isso? Os herdeiros. E é porque eles têm dividido patrimônio, por todos? Eles têm patrimônio grande, são alguns galpões, e a gente já falou, senta, pelo amor de Deus, senta para resolver. Mas eu não sento com ele, eu não acerto com ele, eu não concordo. E para a gente é terrível, porque a gente não resolve o processo e para eles a gente vai vendo as dívidas aumentando. Tá? Ali, nesse caso, os galpões estão alugados. Então, eles só recebem aluguéis. Só que a gente já fez algumas contas de levantamento, se eles vendessem os imóveis e aplicassem, ainda mais agora com a taxa Selic super alta, mesmo colocando em renda fixa, seria ótimo. Ganharia muito mais dinheiro, não ficaria todo mundo apertado. Mas não vai, né? Se matando, enquanto todos não concordarem, não entrarem num comum acordo, vai esticando, né? E ali entra a figura também das esposas. Uma não fala com a outra, uma concorda. O que ele fala na reunião, depois ele não assina no dia seguinte. Direito de família é a área que mais desgasta do escritório, assim, disparado. Acho que falamos, né? Sobrinho pode receber herança ou não? Pode, mas tem essa sequência, tá? Primeiro colateral ali, que é a esposa, tá? Com meieira, depois herdeiros, depois ascendentes, pai e mãe, tá? Vamos imaginar, esposa, já faleceu ou divorciou. Filhos, não tem filhos. Tira os 50% dela e joga para os filhos. Tem filhos? Não.
olha para cima. Tem pai e mãe? Não, já faleceram. Aí Começam os colaterais. Colaterais chega só sobrinhos, né? Sobrinhos. Só sobrinhos. Né? Sobrinhos. Não, aquela coisa, senão não tem fim. Senão não tem fim nunca, né? Senão não tem fim nunca. Eu adorei o nosso papo, doutor. Muito obrigado. Tentei ser super didático, porque de fato é um tema complexo, é um tema que de fato vai muito longe e tem muitas variáveis. Se. A gente está tentando simplificar, só para entender. Simplificar, para entender e passar para todo mundo essa mensagem de que resolvam, gente. Resolvam. Direito de família, sentem. Vamos fazer a próxima pauta sobre o que nós falamos lá da holding? Da holding, combinado? Holding é sensacional. Tem bastante coisa para falar de holding. Combinado? Ótimo. Só me Doutor Lucas, redes sociais. Ali? Deixa eu ver. Exatamente. Nosso Instagram. Tem foto com você aí, com muito orgulho. Ah, muito obrigada. Desce um pouquinho. Sofá amarelo ali era comigo. Era contigo? É. Doutor, obrigada, Foi um viu? prazer revê-la. Estou esperando você aqui mais vezes. Muito obrigado. Sempre simpaticíssima, inteligente, educada. Obrigada, viu? É um privilégio. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta de cara a cara com elas. Camila Silveira, com a convidada para lá de especial. Vivian Guiar, fisioterapeuta, uma das melhores do país. Tudo isso daqui a um minutinho só.